Você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre média. Mais especificamente sobre média aritmética, galera. Então, um assunto muito recorrente em concursos públicos, principalmente concursos de polícia militar, de bombeiros, ok? Então, vem comigo, galera, para nós iniciarmos a nossa aula aí. Veja bem, galera, falar de média aritmética implica em falar em dois tipos de média. Porque a média aritmética ela se divide em duas partes. Ela pode ser considerada simples ou ponderada. Então, nós vamos tratar desses dois assuntos aqui. Vamos falar da média aritmética simples, vamos falar da média aritmética ponderada e vamos resolver alguns problemas aí que já caíram em concursos públicos relacionados a esse assunto. Tranquilo, galera? Belezinha? Então, vamos iniciar aí, então, falando sobre média aritmética simples. Galera, o que é média? Nós temos o seguinte, o próprio nome já diz, né? Ela é considerada simples porque ela é de uso comum. E você já está acostumado a conviver com esse tipo de média no seu dia a dia. Se você é estudante ou recém saiu do estudo, está com isso daí bem fresco na sua mente. Como que se calcula ou se calculava a sua nota lá quando você estava estudando, fazendo seu curso médio? Você tinha uma certa quantidade de avaliações naquele bimestre, então somava-se aquelas notas e dividia pela quantidade de provas que você realizou. E assim encontrava a sua média. Média aritmética simples é isso, é soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Tranquilo? Então, olha só como que nós definimos isso. Que média de um conjunto de valores numéricos, então eu vou ter lá uma série de valores numéricos dentro de um determinado conjunto, ela vai ser calculada de que forma? Eu somo todos os valores e divido pelo número de elementos que foram somados. Então, se eu tenho 5 valores, eu vou somar os 5 valores e vou dividir pela quantidade de valores que eu somei. No exemplo que eu dei, 5. Se eu tenho 4 valores, eu somo esses 4 valores e divido por 4. E assim por diante. Então, isso que é média aritmética simples. Ou seja, a média de n números é sua soma dividido por n. Tranquilo? Bom, como que nós podemos representar isso através de uma formulazinha, através de uma equação? Então, a gente já viu que a média aritmética é obtida através da soma dos valores presentes, dividido pela quantidade desses valores. Então, nós podemos representar através de uma fórmula da seguinte forma. Olhando assim, parece um tanto complexa, mas vamos entender quem é quem aqui. Esse x com a barrinha em cima indica que é a soma, é a média aritmética dos valores de x, da soma dos valores de x. x1 é um valor, x2 é outro valor, x3 outro valor e assim por diante. Então, eu tenho um valor, dois valores, 3, 4, 5, 6, até n valores. Então, esse n indica a quantidade de valores que estão sendo somados. Por isso que é dividido por n. Se eu somar 5 valores, eu divido por 5. Se eu somar 4, eu divido por 4. Se eu somar 10, eu divido por 10. Ok? E através dessa fórmula, nós vamos aí encontrar a média aritmética simples. Podemos dizer que média é soma dividido por contagem. Beleza? Bom, a gente pode representar assim também, né? Que a média aritmética de x valores é a soma desses valores dividido pela quantidade deles. Beleza? A média aritmética é usada para atingir um valor médio de vários valores. Então, eu tenho um conjunto de valores. Eu quero pegar um valor que possa substituir todos esses valores, que represente a média desses valores. Então, isso que é média aritmética. Então, o seu valor é calculado por meio da divisão de números somados pela quantidade deles. Soma-se todos os valores, divide pela quantidade. Beleza? A média possui a função de transformar um conjunto de números em um único valor, dando uma visão global dos dados. O que
quer dizer isso daí? Eu tenho lá 10 valores, esses 10 valores eu vou substituir por um único valor para que possa me dar uma visão global de todos aqueles elementos que fazem parte do conjunto. Esse é o propósito, é o objetivo da média. Beleza? Bom, agora que nós já sabemos o que é média, qual é a equação que representa o seu cálculo, vamos aí para a prática, né? Vamos para o primeiro exemplo, bem básicozinho, aquilo que nós já vivenciamos tantas vezes na nossa vida. Sabendo que a nota bimestral é calculada pela média aritmética simples das notas obtidas no bimestre, determine a média bimestral do aluno que fez 4 avaliações e tirou 8 na primeira, 7 na segunda, 6 na outra, na terceira, e na última, que seria a quarta, tirou 7. Então, vamos calcular a média aritmética. Veja bem, quantos valores eu tenho? Eu tenho 4 valores. Eu tenho o x1, que é o primeiro valor, que ele tirou 8. Eu tenho o meu x2, que é o segundo valor, 7. Tenho o meu x3, que é o terceiro valor, 6. E tenho o meu x4, que é o quarto valor, que é 7. Esses são os valores que o exercício me deu. O que eu sei a respeito de média aritmética? É a soma dos valores x1 mais x2 mais x3 mais x4, tudo isso dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque eu tenho 4 valores. Então é só fazer a soma deles e dividir por 4, professor? Isso mesmo. Qual que é a dificuldade que eu vou ter? A dificuldade é que você vai ter uma divisão, então tem que tomar cuidado na hora de dividir para não fazer errado. E às vezes, na soma, nós podemos ter números decimais e aí tem que ter o cuidado com a vírgula. Então, olha só como que vai ficar esse primeiro exemplo. Média aritmética vai ser 8 mais 7 mais 6 mais 7, tudo isso dividido por 4. Vamos lá, então, ó. Média aritmética igual 8 mais 7, 15. 15 com 6, 21. 21 com 7, 28, dividido por 4. Conclusão, a média aritmética desses valores, 28 dividido por 4, 7, 4 vezes 7, 28. Portanto, está aqui resolvida a questão. Qual é a média aritmética desse exemplo? 7. 7 é o número que representa essa análise global aqui, que é um número que nós vamos levar em consideração em substituição a todos esses aqui. Belezinha? Simples, né, galera? Por enquanto. Não é porque é chamada de média aritmética simples que, às vezes, não possa haver alguma complicação. Na verdade, a complicação é mais na parte de interpretação. É uma das dificuldades que a gente vai encontrar e que você pode encontrar também na avaliação. A banca vai e dá um texto um tanto complexo no seu entendimento e aí acaba aí dificultando na montagem do exercício. Mas, em suma, as operações são básicas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Operações básicas. Vamos para o exemplo 2. Maria queria fazer uma festa e, para saber quanto deveria comprar de docinhos para cada convidado, pegou a média de consumo entre seus amigos. Então, ela fez uma pesquisa entre seus amigos. Chamou lá 3 amiguinhos. Marcela comeu 5, Ana comeu 3 e João comeu 7. Tá? Juntos, eles comeram 15 docinhos. Sabendo que, por precaução, Maria compra sempre 10% a mais do previsto, quantos docinhos Maria terá que comprar se está previsto 150 convidados para a festa? Bom, aí aqui as alternativas. Lembrando que ela está fazendo uma festa, são 150 convidados e ela não sabia a média de consumo de cada convidado. Para isso, ela fez uma experiência, convidou 3 amigos e fez um teste para ver quantos que cada um comia. Então, um comeu 5, o outro comeu 7, o outro comeu 3, totalizou um total de 15 docinhos. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Calcular a média aritmética de consumo desses 3, para, com base nisso, vai servir de referência como média para os convidados dessa festa. Feito isso, eu encontro o total de docinhos que Maria vai ter que comprar e acrescento mais 10%. Por quê? Porque o exercício colocou que ela é uma mulher precavida. Então,
Pode ser que um coma um pouquinho mais, então eu vou comprar um pouco a mais, além da média normal, que é de 10%. A gente vai ter que fazer esse cálculo no final. Então, vamos para a resolução do exercício. O primeiro passo é achar a média aritmética. O que é a média aritmética? É a soma dos valores dividido pela quantidade deles. Então, eu tenho a soma dos valores são, Marcela comeu 5, aí Ana comeu 3 e João comeu 7. Então, 5 mais 3, 8, 8 mais 7, 15, 15 dividido por 3, isso aqui é igual a 5, ok? Conclusão, a média de docinhos por convidados é de 5 docinhos. Eu encontrei a média. Agora, o total de doces vai ser o quê? Vai ser igual a média, que é 5, vezes o total de convidados, que é 150. E agora vamos fazer esse produto. Pega aqui, ó, 150 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. Conclusão, o total de doces vai ser 750. Observem, galera, eu quero chamar a atenção de vocês que esse 750, esse valor se encontra aqui, ó, tá vendo? O aluno despreparado, que não prestou atenção principalmente no enunciado do exercício, de repente opta por marcar essa questão e fica feliz achando que gabaritou. Mas observe bem a pergunta. Ele diz que Maria, ela compra sempre 10% a mais do previsto. O previsto seria 750, de acordo com a média de consumo por pessoa. Só que ela compra 10% a mais. Então, agora nós temos que fazer um cálculo de porcentagem. Em cima desse valor, eu tenho que aumentar 10%. E como que eu faço esse aumento? De duas formas. Ou eu multiplico 750 por 110%, ou eu calculo 10% e somo mais 750. Você faz a opção que você quiser. Eu posso optar em pegar 750 e multiplicar isso por 110%. Por que 110? Porque aqui eu estou tendo o previsto, que é 750, e estou aumentando mais 10, que é o que ela faz, ok? Ou então, calcula-se 10% e soma o resultado final. Bom, professor, eu sou acostumado a calcular os 10% separado. Então, vamos lá. Como que se calcula 10% de um determinado valor? Basta eu pegar o valor, que é 750, multiplicar por 10 e dividir por 100. Essa divisão é uma divisão muito simples, porque eu tenho zero. E toda vez que eu tenho zero e é um produto, eu posso simplificar. Então, eu vou cortar esse zero com esse zero e vou simplificar esse zero com esse zero aqui. Então, embaixo vai ficar 1. 75 vezes 1, 75. Então, 10% de 750 é 75. Esse é os 10%. Mas como estava previsto 750, então, somando 75 mais 750, nós vamos ter 0, 5 e 5, 10, desculpa, errado aqui. 75 mais 750. Olha só, 5, 7 e 5, 12, ficou 2, vão 1, 7 e 1, 8. 825, portanto, resposta correta, letra D. Viram um exercício relativamente simples, mas que exigia aí um conhecimentozinho de porcentagem, tranquilo, né, a resolução, e você consegue chegar na resposta aí de boa. Beleza? Então, 825, galera. Vamos para mais um exemplo aí. Exemplo 3. Olha só o que nós temos aqui. Dado um conjunto de 4 números, cuja média aritmética simples é 2,5, se incluirmos o número 10 neste conjunto, quanto passará a ser a nova média aritmética simples? Bom, veja bem, também continua a mesma analogia,
não tanto complexa. Desde que a gente faça a montagem do que é a média aritmética, nós vamos conseguir resolver isso com muita tranquilidade. Vamos esquecer inicialmente a inclusão desse número. Ele disse que, dado um conjunto de 4 números, a média aritmética é 2,5. Como que eu represento a média aritmética? Média aritmética não é igual à soma dos valores x1 mais x2 mais x3 mais x4 dividido por 4. Isso é média aritmética. Eu coloquei 4 valores porque o exercício faz referência a 4 valores. O que ele falou? Ele falou que o resultado disso aqui é igual a 2,5. Quer dizer que a média aritmética disso aqui é igual a 2,5. Então, eu posso dizer que tudo isso aqui é igual a 2,5. Beleza? E agora eu vou resolver isso aqui. Quando eu tenho um valor dividindo de um lado, eu passo ele para o outro lado, ele vai o quê? Isso mesmo, multiplicando. Então, eu posso dizer que x1 mais x2 mais x3 mais x4 é igual a 4 vezes 2,5. E quanto é 4 vezes 2,5? 4 vezes 2,5 é igual a 10. Veja bem, galera. Eu não sei quanto que vale x1, quanto que vale x2, x3 ou x4. Eu não conheço esses valores individuais. Mas eu sei que a soma deles é 10. Independente do valor de x1, x2, x3 ou x4. Eu sei que a soma deles é 10, beleza? Esse é um fator importante. Agora eu vou incluir esse número 10. Ele falou que incluiu mais um número. Pergunto para os senhores, eu tinha 4 números. Se eu incluir mais um, eu vou passar a ter quantos? 5 números. Então, agora a média aritmética vai ser uma média aritmética de 4? Não, vai ser uma média aritmética de 5 valores. Então, a nova equação minha ficaria assim, ó. Média aritmética igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4, que eu não sei o valor deles, mais 10, que é o número que o exercício mandou com que nós colocássemos. Só que tudo isso dividido agora por 5. E é isso que ele quer que a gente calcule, a nova média aritmética. Bom, galera, eu não sei x1, x2, x3 e x4, mas sei que a soma deles vale 10. Então, eu posso substituir no lugar de x1, x2, x3 e x4, que é uma soma, eu posso escrever assim, ó, média aritmética igual a 10, mais 10, que é o número que ele mandou acrescentar. Tudo isso dividido por 5. Média aritmética é igual. Quanto que é 10 mais 10? 20. Quanto que é 20 dividido por 5? Conclusão, média aritmética igual a 20 dividido por 5, 4. Alternativa, resposta dessa questão, a nova média aritmética simples vai ser igual a 4. Belezinha, galera? Compreenderam o contexto da média aritmética? Nós fizemos 3 modelinhos aqui de exercícios para induzindo vocês a várias linhas de raciocínio. Beleza? Tranquilo? Então, de acordo com as alternativas aqui, ó, que ele nos apresentou, resposta correta, letra E, 4. Beleza? De boa, né? Bom, agora vocês já estão aptos a fazer os exercícios. Nós já vimos uma modelagem de exercício considerada suficiente para a gente poder encarar essa nova fase agora, essa nova etapa, que é a resolução de exercício. Vamos lá então, galera? Vamos para o primeiro exercício aí. Só que agora nós vamos atuar de forma diferente. O que nós vamos fazer? Eu peço para você dar uma pausa no vídeo, ler o texto com bastante carinho, dar uma pausa no vídeo, na sequência você tenta resolver. Só depois que você tentar resolver, você retorna novamente para acompanhar a resolução que nós vamos dar para esse exercício aqui. Por que isso, galera? Porque eu quero que você desenvolva uma forma de resolver própria. Não fique condicionado somente
aquilo que nós iremos mostrar. Porque, de repente, você pode ter uma outra forma que seja até mais simples do que a que a gente vai fazer aqui. Beleza? Só depois você acompanha a nossa solução aí. Vamos lá, então? Olha só. Então, aqui foi no concurso de 2012 para assistente de informática, né? Diz assim: o número de passageiros de uma linha de ônibus em um determinado horário foi de 27 passageiros na segunda-feira, 49 na terça-feira, 53 na quarta-feira, 22 na quinta-feira e 59 passageiros na sexta-feira. O número de passageiros da sexta-feira a mais do que a média aritmética diária de passageiros nesses 5 dias foi. Está aqui as alternativas de resposta. Então, veja bem, para que a gente possa dar essa resposta, o que nós precisamos saber? Primeira coisa é o seguinte, eu tenho que entender o que o exercício está perguntando. Galera, eu tenho a seguinte máxima comigo. Se você não sabe o que o exercício pergunta, você não tem como dar a resposta correta. Então, o primeiro passo é você identificar o que o exercício quer saber. Você tem que estar ligado nisso daí. Você tem que entender o que o exercício quer saber. Então, vamos lá. Olha só. Ele deu uma sequência de passageiros para cada dia da semana. E aí ele pede para nós fazermos uma comparação. A média desses 5 dias, né? Somente o número de passageiros da sexta-feira, considerando só os de sexta-feira, quantos tem a mais em relação à média desses 5 dias? Então, para dar essa resposta, eu tenho a obrigatoriedade de, primeiramente, descobrir a média aritmética desses 5 dias. Se eu não souber a média aritmética, não tem como eu fazer. Na sexta-feira, eu sei que foram 59 passageiros, mas eu não sei a média. E a pergunta é justamente essa diferença dos passageiros da sexta com relação à média. Então, vamos inicialmente encontrar a média aritmética desses passageiros. Então, vamos lá, olha só. Média aritmética, correto? Vai ser igual a quem? A quantidade de passageiros na segunda-feira, que foi de 27. Mais a quantidade de passageiros na terça-feira, que foi de 49. Então, mais 49. Mais a quantidade de passageiros na quarta-feira, que foi de 53. Mais a quantidade de passageiros na quinta, 22. Mais a quantidade de passageiros na sexta, 59. E tudo isso aqui dividido pela quantidade de dias, que no nosso caso aqui foram 5. Beleza. Agora vamos fazer essa soma. 27 mais 49, mais 53, mais 22, mais 59. Então vamos lá. 27 com 49 é 67, 76. 76 com 53, 129. 129 com 22, 160. 129. 129, 149, 151. 151 com 59, 210. 210, isso mesmo. 210. Tudo isso dividido por 5, beleza? Tá? Então tá aqui 210. Então a média aritmética vai ser igual a 210 dividido por 5. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 210 dividido por 5 vai dar 4. 5 vezes 4, 20. Para 21 dá 1, abaixo 0. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, 42. Qual é a média aritmética desses passageiros? 42, beleza? Bom, mas a pergunta não é a média aritmética dos passageiros. A pergunta é o número de passageiros da sexta-feira a mais do que a média aritmética diário é de quanto? É isso que ele quer saber. Então, eu sei que na sexta-feira foram 59 passageiros. Está aqui, ó. 59. Menos a média, 42. 9 tira 2, 7. 5 tira 4, 1. Então, está aqui
a diferença entre a quantidade de passageiros da sexta-feira e a média aritmética desses dias é de 17, portanto, resposta letra A. Belezinha? Espero que você tenha acertado. Professor, não acertei. Não consegui raciocinar dessa forma, não consegui interpretar o exercício, mas fica tranquilo. Isso faz parte, galera. Você está estudando para isso, para tirar essa dúvida. Na verdade, é só a prática do exercício que vai te levar à perfeição. Na matemática é assim. Não se aprende matemática só olhando, se aprende matemática fazendo. Então, na medida que você vai resolvendo os exercícios, você vai começando a criar modelagens, modelos diferentes de resolução. Vai abrindo sua mente para várias interpretações, várias visões no sentido de resolução do exercício. Então, fica tranquilo, que na medida que a gente for fazendo, você vai ver que você vai tendo um pouquinho mais de clareamento no sentido de identificar qual a melhor forma de resolver. Beleza? Vamos para mais um modelo aí. Exercício 2. Tá? Mais uma vez, eu nem vou fazer a leitura dele inicial. Vou pedir só para você dar aquela pausa, tentar resolver, só depois você acompanha a resolução que nós vamos dar. Tranquilo? Seja honesto com você mesmo, dê essa pausa, leia, interprete, tente encontrar uma saída, tá? Depois acompanhe a solução que nós vamos dar aí. Vamos que vamos então, né, galera? Concurso para escriturário 2013, olha só. Em uma casa, há 5 potes de biscoito. Considerando-se todos os biscoitos desses 5 potes, há, em média, 3 biscoitos por pote. Se for acrescentado mais um pote com alguns biscoitos dentro, então a média de biscoitos por pote passará a ser de 4. Portanto, o número de biscoitos do último pote acrescentado era... Ok? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu tenho que me concentrar na pergunta. O que o exercício quer saber? Você tem que perguntar. Conversa com o exercício, tal. Você quer saber o quê? Ele quer saber a quantidade de biscoitos do último pote, o pote que foi acrescentado, porque já existiam 5. Aí acrescentou mais um, ok? Bom, nós vamos ter que fazer esse exercício em 2 etapas. Primeiro, eu vou concentrar na primeira informação, que era dos 5 potes, para que eu possa descobrir a quantidade de biscoitos que eu tinha. Então, eu tinha 5 potes e a média de biscoitos por pote era 3. Sendo assim, na primeira etapa, vamos chamar assim, de primeira etapa, na primeira etapa eu tenho o quê? Eu tenho 5 potes, onde a média de biscoitos é de 3 biscoitos por pote. Então, 5 potes vezes 3 biscoitos, que é a média, isso aqui vai me dar um total de 15 biscoitos. Vocês concordam? Se eu tenho 5 potes e tenho uma média de 3 biscoitos por pote, 5 vezes 3 eu tenho um total de 15 biscoitos. O que o exercício falou? Ele disse que se acrescentar mais um pote, a média passa a ser 4 e não 3. Então, agora vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa de análise, nós temos o seguinte. Eu tenho agora 6 potes. 6 potes, vocês concordam que eu tenho 6 potes? Porque eu tinha 5, acrescentou mais um, então eu tenho 6. Onde a média agora passou a ser de 4 biscoitos. Se eu tenho uma média de 4 biscoitos e tenho 6 potes, quantos biscoitos eu vou ter? 6 vezes 4, que vai dar um total de 24 biscoitos. Beleza? Então, eu tinha 15, passei a ter 24. Aumentou quantos biscoitos? É simples, é só pegar 24 menos 15. E 24 tira 15, 9. Qual é a conclusão que eu tiro?
A conclusão é que esses 9 biscoitos a mais, eles estavam presentes no último pote que foi colocado. Porque até o quinto pote eu só tinha 15. Passou para 24, então aumentou 9. E esse 9 é da onde? Desse pote que foi colocado por último. Então, resposta aqui, letra D, que é exatamente a pergunta. O número de biscoitos do último pote acrescentado. 9 biscoitos. Belezinha? Viu como é relativamente simples? Professor, eu não fiz desse jeito, mas eu cheguei na mesma resposta. Cara, não precisa preocupar. Isso aqui é um modelo que eu criei. O meu modelo pode ser, de repente, simples no momento, ou de repente ele pode ser complicado em outro. O importante não é que você faça do jeito que eu fiz. O importante é que você faça do seu jeito. Desde que matematicamente tudo aquilo que você fez esteja correto, você não forçou a barra, né? Tranquilo, pode fazer do seu jeito, da forma como você analisou. Essa aqui é uma forma de fazer, não é a única e nem é a única verdadeira, ok? Beleza? Então, vai ter outras formas de você analisar isso e chegar na mesma resposta. Beleza? Não chegou na resposta ainda? O importante é que você está desenvolvendo aí uma linha de raciocínio, né? Esse é o propósito. Nós queremos treinar você para isso. Vamos lá para mais um. Exercício 3. Olha só. Analista administrativo 2010, né? Banca Casa. A média salarial de 9 indivíduos é de R$ 680. Acrescentando a esse cálculo o salário de um novo indivíduo, o senhor João, a média salarial dos 10 indivíduos passa para 700. Nas condições dadas, o salário do senhor João em reais é de. Então, está aqui as alternativas. Mais uma vez, dê aquela pausa, tenta raciocinar e aí, na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Só uma dica aí para você, a linha de raciocínio é a mesma do exercício anterior, você pode usar aquela mesma linha de raciocínio, só mudou a contextualização, beleza? Então, treina aí, na sequência, acompanha a solução. Vamos lá então, galera? Mais uma vez, vamos dividir esse exercício em 2 etapas. Primeiro, eu tinha uma média salarial de 9 indivíduos. Depois foi acrescentado mais um, e eu passei a ter uma nova média salarial. Então, na primeira etapa, considerando só os 9 indivíduos, nós temos o seguinte, 9 vezes 680. Se a média do salário é 680, se eu pegar 680 e multiplicar por 9, eu vou encontrar o total do salário desses 9 indivíduos. Somando o salário de cada um individualmente, somando os 9, vai dar esse total. Então, esse é o primeiro passo, encontrar esse valor. Vamos lá? Olha aqui, ó. 680 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 8, 72. Vão 7. 9 vezes 6, 54. 54 com 7, 61. 6.120. Então, está aqui, ó. 6.120. O que é 6.120? É a soma de todos os salários desses 9 indivíduos. Somando o salário de todos eles, vai dar 6.120. Beleza. Agora vamos para a segunda etapa. O que é a segunda etapa? A segunda etapa é quando nós vamos incluir o salário do senhor João. E ao incluirmos o salário do senhor João, de 9 indivíduos que nós considerávamos, agora nós vamos ter que passar a considerar 10, porque passou para 10. 9 incluiu o João, 10. E a média não é mais 680, a média é 700. Sendo assim, o total desses 10 indivíduos, somando o salário de todos eles, como que eu encontro? Basta multiplicar 10 vezes 700, que passou a ser a média. Quanto que é 10 vezes 700? Bom, isso aqui não precisa nem fazer, é só acrescentar o 0, 7.000. Ok? Então, conclusão. Quando eu tinha 9 indivíduos somente,
a despesa salarial era de 6.120. Com 10 indivíduos, passou para 7.000. Porque incluiu um indivíduo que foi o seu João. A pergunta é, qual é o salário do seu João? O salário do seu João é justamente a diferença desses dois valores. É o que aumentou. Porque quando ele entrou, passou para 7.000. Então, essa diferença é o salário dele. Como que nós descobrimos? É só fazer a subtração. Pegamos aqui 7.000 e vamos subtrair de 6.120. Tome cuidado na hora de fazer a divisão com zero, né? Tem que estar emprestando a casa, a gente tem que diminuir de 10, fica valendo 9. Então, olha só, vou até fazer mais aqui embaixo, para você que não está acostumado a fazer esse tipo de subtração, olha só. Então, como esse zero tira zero é zero. Esse zero aqui não dá para tirar o 2, então ele tem que emprestar. Aí ele vai emprestar desse cara aqui, que é zero também. Não tem como. Esse zero, primeiro, para poder emprestar, vai ter que emprestar do 7. Então, o 7 passa a valer 6. Esse cara aqui passa a valer 10. Mas como ele tem que emprestar, então ele vai ficar valendo 9. E quem vai ficar valendo 10 é esse último. Ok? Estão lembrados? Agora eu posso fazer a subtração. 10 tira 2, 8. 9 tira 1, 8. 6 tira 6, 0. Então, resposta, qual é o salário do seu João? R$880. Resposta, letra E. Viu como é simplesinho esse cálculo de média? Beleza? Professor, ainda não consegui. Cara, se você não conseguiu ainda, mais uma vez, volto a te tranquilizar. O importante é que você continue tentando construir uma linha de raciocínio. Para uns, ela acontece assim, de pronto. Para outros demora mais um pouquinho, para outros vai demorar um pouco mais. Vai depender muito da familiaridade que você tem com a matemática, principalmente com os cálculos da matemática básica. Se você é uma pessoa que tem uma certa dificuldade em multiplicação e divisão, demora um pouco para você compreender esse contexto. Mas na medida que você for treinando, você vai se aperfeiçoar. E aí a resolução será certa. Tá? Então não se desespere. Principalmente se você é uma pessoa que tem muita dificuldade na matemática. O importante é que você não desista. Continue treinando, continue tentando fazer. O pior de tudo é o que eu vou te perguntar agora. Se eu perguntar para você, você entendeu a resolução do exercício? Se você me disser que sim, beleza, maravilha. Se você disser que não, eu fico preocupado. Né? Fico preocupado, porque é importante que você entenda a resolução. Você pode até não ter conseguido fazer, mas você entendeu a resolução do exercício? Ah, professor, a resolução eu entendi. Então, depois é só uma questão de treinar, você refazer novamente, e aí você vai começando a pegar o caminho das pedras. Beleza? Vamos para mais um aí. Exercício 4. Então, nós temos aqui analista administrativo 2012, Banca FAP, né? A tabela a seguir apresenta o número de usuários internos atendidos por um departamento de uma determinada fundação de segunda a sexta-feira da semana anterior. E aqui tem a quantidade de atendimentos de cada dia da semana, ok? Totalizando 235. Continuando, com base nas informações da tabela, é possível afirmar que o número médio de atendimentos diário daqueles dias foi de... Aqui as alternativas de resposta. Beleza? Então, vamos lá para a resolução disso daqui. Peço para você dar uma pausa, né? Obviamente, tenta fazer, na sequência acompanha a solução. Bom, para resolver esse exercício, vamos buscar novamente a tabela, porque tudo que ele pediu para nós fazermos está em cima dessa tabela aqui. Ele disse que uma série de atendimentos eram realizados semanalmente. Ele destacou a quantidade de atendimentos em cada dia da semana. Segunda, 52, terça, 47, quarta, 38, quinta, 45, sexta, 53. Totalizando um total de atendimentos na semana, ele já deu a soma, 235. Ele pede simplesmente a média aritmética
desse atendimento. Qual que é a média de atendimento diário? Então, galera, a média de atendimento diário vai ser a média aritmética simples, ou seja, a soma de todos esses valores, 52 mais 47, mais 38, mais 45, mais 53, tudo isso dividido por 5. Ah, professor, eu não mostrei tudo isso não, ó. Não precisava fazer isso, porque ele já deu que são 235 atendimentos. Claro, não precisava. Eu estou detalhando porque o meu papel aqui é diferente. Eu não posso já fazer tão direto assim, porque tem pessoas que às vezes têm dificuldade na compreensão. Por isso que eu faço passo a passo. Mas se você entendeu que a soma já dá 235, beleza, pode fazer direto. Então, nós vamos somar a quantidade de atendimento de cada dia e divide pelo total de dias. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube ele é para divulgar o nosso trabalho, para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital. Esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula. 30% da aula. Se você quiser assistir os 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então eu espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.